Seja sempre glorificado. Quero saudar a todos os inscritos nesse canal com a paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça, shalom e a paz de Deus. Sei que tem muitos que estão inscritos no canal, outros que ainda não estão inscritos. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelo amor que vocês têm tido. E quero deixar claro que às vezes não respondo algum comentário no momento, mas assim que eu vejo eu procuro responder. Se caso vocês precisarem de alguma oração sobre alguma enfermidade, pode deixar no comentário que nós sempre oramos. Geralmente à madrugada, quando me levanto ou de manhã, estamos sempre orando pelos irmãos. Algumas coisas que às vezes vai no meu e-mail, eu recebo muitos e-mails, então às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Eu sempre estou verificando os e-mails também, ok? Quero pedir perdão se alguém eu ainda não respondi, mas pode ficar tranquilo que logo nós vamos, ainda hoje, vou dar uma olhada a respeito disso. Primeiramente, irmãos, antes de iniciar, eu vou fazer uma pequena oração, embora eu já tenha orado aqui, com os meus joelhos dobrados, mas agora eu vou orar assim como eu estou mesmo, para mim dar início num assunto que é importante. Seria bem uma pregação, mas seria uma orientação, uma pregação de instrução, vamos dizer assim, que Deus me trouxe em frente, ok? E que eu já senti no meu coração que isso era da vontade de Deus. Mas vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia de vida, por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. E com poucas palavras, Senhor, para não tomar muito tempo deste vídeo, nós queremos pedir por todos os inscritos, por todos os enfermos em toda a face da terra, por aqueles, Senhor, que pediram as orações pelos e-mails que tem mandado, que eu tenho visto, outros pediram orações por enfermidades. Senhor, nós entregamos todos nas tuas mãos e depois com mais carinho nós vamos ver, Senhor, o assunto de cada um para que possamos também apresentar individualmente, porque nós sabemos que a nossa missão é ajudar as almas, porque nós não somos nada sem ti, Senhor. A ti somente pertence a glória, a honra e a sabedoria. Por isso, Senhor, todo louvor e toda a glória e toda a honra seja dado a ti, Pai eterno. Nós te pedimos o perdão dos nossos pecados, nossos erros, e te rogamos tudo em nome do Senhor Jesus, que vive em eterno. Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura de um versículo apenas, que se encontra no livro de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Somente até aqui. Eu vou repetir. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Essa palavra profeta, irmão, aqui, se refere àquele que prega a palavra, não é? O pregador da palavra, aquele que está com a incumbência, vamos dizer assim, de ser o transmissor do recado da palavra de Deus, da mensagem da palavra de Deus. E diz aqui, irmãos, que não é proibido aqueles que estão ouvindo julgar, não o pregador em si, irmãos, mas julgar a palavra que ele está pregando. Porque aquele ambiente onde ele está, naquela igreja ou naquela casa de oração, entendam como vocês quiserem entender. Ali, irmãos, existem diversas pessoas com diversas necessidades, às vezes com diversos problemas, e vão em busca de um consolo, de um conforto. E quando chegam num lugar
Uma pessoa quando vai em uma igreja, ou quando vai em uma casa de oração, porque eu já tenho um outro conceito, não é achismo, é um conceito real, que igreja é um ajuntamento de pessoas. E que esse ajuntamento de pessoas se ajunta numa casa, que o homem colocou o nome dessa casa de igreja, mas na verdade seria uma casa de oração aonde o povo, aonde a igreja se reúne. Essa é a verdadeira função. Mas o homem colocou o nome do prédio de igreja. Tudo bem, não vamos... não é correto, certo? Para mim não é correto, porque a palavra igreja quer dizer ajuntamento de pessoas. Quando aquelas pessoas não estão lá, aquilo apenas é um prédio, irmãos. Se o Senhor viesse hoje e arrebatasse a igreja, eu pergunto, ele arrebataria as paredes? Elas ficariam, certo? As paredes daquele recinto ficariam, mas ele faria o arrebatamento do povo, que é a sua igreja, que está espalhada em diversas partes da terra. Isso daí eu já expliquei e não há necessidade de ficar repetitivo aqui, não é? Porém, sempre há alguém que vem pela primeira vez e sempre é necessário nós explicarmos que igreja quer dizer reunião de pessoas e geralmente quando elas estão em comunhão umas com as outras na doutrina que elas seguem, não é? Porque existem vários tipos de doutrinas, de crenças, elas se comungam entre elas, elas têm comunhão entre elas também. Por exemplo, uma igreja que é uma reunião cristã, podemos falar uma assembleia cristã, que assembleia quer dizer reunião. Uma congregação também quer dizer reunião. Cristã não é o nome que vai dar a salvação, o nome da instituição, mas é o ajuntamento em Cristo. Se estiver de acordo com aquilo que Cristo ensinou, que o Senhor Jesus Cristo ensinou, como dizem os judeus, que Yeshua HaMashiach, que também quer dizer Jesus Cristo, ensinou, então nós estamos na mesma unidade. E quando se há unidade de espírito, há comunhão. Quando se quebra a unidade, se perde a comunhão. Quando há divergência nessa unidade, se perde a comunhão com aquele grupo. No sentido, não quer dizer que a pessoa apostatou da fé. Às vezes ele não tem comunhão com alguma coisa que foi falado por algum pregador e ele julgou aquela pregação. O que nós não podemos julgar é a Escritura. E muitos julgam a Escritura. Agora existem denominações que julgam a Escritura. Isto sim não se pode. Você pode dizer, mas a Escritura foi mexida no concílio de tal época ou foi mexida por alguém. Ok, irmão, você pode achar o que você quiser. Mas se você tiver a Escritura nas tuas mãos, aquela que te dá confiabilidade, certo? Porque é lógico que se você pegar uma Bíblia, uma Escritura, e você vê que falta alguns capítulos, que não é uma Bíblia original, você também não vai julgar, você vai comprar outra. Você tem esse direito de compra, não foi te tirado essa liberdade. Imaginemos que chegue um tempo que alguém vem e vou falar, vamos tirar essa página aqui onde fala dos fornicários, vamos tirar essa página onde fala, e você saber que os teus olhos estão vendo e que você sabe, você entrega na mão de Deus e deixa que Deus toma providência, porque da Escritura Sagrada o Senhor cuida. Agora, da boca do profeta ou do pregador, nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes o pregador pode ser tomado de um outro espírito, de um espírito diferente. E esse espírito diferente pode transmitir para a igreja
um assunto de grande relevância da palavra de Deus e torcer aquilo para a confusão dos ouvintes ou até mesmo para a condenação daqueles que estão ali, vamos dizer assim, na nave, no lugar. Eu falo nave porque é no templo, ali dentro daquele templo. O templo, na verdade, é o nosso coração. Mas dentro daquela casa de oração tem um espaço. Esse espaço nós chamamos de nave, eu chamo de nave. Ali dentro, sentado, na plateia, para vocês entenderem. Ouvindo aquele pregador. Ao ouvir aquele pregador, se ele torce um versículo das Escrituras Sagradas para obter, assim, uma certa liderança, num sentido de atrair o povo após si ou de amedrontar o povo, você logo percebe que aquilo não está de acordo com as Escrituras, você pode julgar. Não o pregador, mas você pode julgar aquilo que ele está pregando, porque está escrito de uma forma e ele faz vamos dizer assim, ele torce aquilo que ele escreveu para benefício próprio ou até mesmo para benefício do seu ministério ou da sua instituição. E aquele que não tem muito conhecimento bíblico, ele muitas das vezes se deixa enganar. Por isso que nós aconselhamos que aquele que não entende alguma coisa, procure alguma pessoa. Não é pecado, você não está pecando contra o Espírito Santo quando você não concorda com alguma coisa que saiu da boca do pregador. Você erra se você julgar a Escritura. Mesmo que você veja que tem alguma coisa que não está conferindo dentro da Escritura, não julgue ela, porque tem quem a julgue. Porque a palavra da boca do pregador, ele pode dizer que é o Espírito Santo, mas você não sabe. Como é que você vai saber se ele está guiado ou não, se ele prega uma coisa que é contraditório àquilo que está escrito? Como é que ele pode pregar algo contraditório? O Espírito de Deus não se deixa enganar. Então tem muitos que falam assim, você falou da palavra, você já pecou. Não, irmão. Esse irmão que fala isso está redondamente errado. Por quê? Uma coisa é você blasfemar, xingar. Outra coisa é você julgar no sentido de analisar, fazer uma análise. Dentro dessa análise você pode gerar uma crítica construtiva, que não é pecado. Entre você, sua esposa, sua família, entende? Irmãos, eu já vi pregações que irmãos pregaram coisas absurdas diante de plateias enormes. Eu vi uma vez um pregador dizendo que o livro, eu vou falar, não quero ofender nenhuma denominação, e não estou falando da denominação, eu vou falar o que o pregador falou. O pregador disse que o Alcorão era o livro que os judeus usavam no templo. Nunca, irmãos. E todos que estavam ali não entendendo, deram glória a Deus e explicou sobre o Alcorão alguma coisa, mas totalmente equivocada aquela explicação daquele irmão, porque o Alcorão é um livro islâmico dos muçulmanos, não estou falando nada contra ninguém, irmãos. O livro usado pelos judeus no templo que existia, Salomão, é o Torá, irmãos, que nós, inclusive, nas nossas escrituras sagradas, do cristão, há também o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia, da nossa escritura sagrada. Tanto é que se eu tenho o Torá aqui, se eu pegar o Torá e for ler primeiro de Gênesis, que seria Bereshit, acho que é Bereshit em hebraico, eu iria ver, irmãos, as mesmas coisas que estão escritas aqui. Há alguma diferença em algumas palavras? Por exemplo, no Torá diz, no princípio a terra era vã e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim, e na nossa Bíblia de João Ferreira é traduzida a mesma coisa. No princípio a terra era sem forma, quer dizer, era vã e vazia.
Quer dizer, isso é uma coisa literal, isso aí não é um erro, entende, irmãos? Então, vejamos bem, esse irmão pregou isso para uma multidão e muitos dali, que não conhecem, saíram achando que o Alcorão era o livro dos judeus. E eu fiquei assim admirado por ver aquele erro, porque isso é muito grave, irmãos. As pessoas saem dali e depois ensinam em casa para os seus filhos, ensinam para outros e aquilo vai crescendo. Uma palavra mal falada, irmãos, ela pode criar uma grande confusão numa igreja, num movimento, numa reunião. Então nós temos que ter, irmãos, uma marcha ré. Essa marcha ré, irmãos, não é pecado. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu estava presidindo um culto e o servo de Deus que estava controlando o som do meu microfone, quando eu falava um pouquinho alto, ele abaixava. Quando eu falava mais baixo, ele aumentava. Mas aquilo ficou abaixo e aumenta, abaixo e aumenta. E começou a tirar a minha comunhão. E eu não sou uma pessoa de fazer isso, nunca fiz. Mas esse dia Deus permitiu que eu fizesse para exemplificar alguma coisa. Eu disse assim para o irmão, não falei bravo, mas falei assim com uma certa ousadia. Irmão, por gentileza, o irmão mexe no som agora. Ele mexeu. Tá bom assim, irmão. Agora o irmão fecha o som, deixa fechado a tampinha aí do som, era uma caixa. E por favor, irmão, não mexa mais durante o culto. E continuei pregando. Quando eu terminei a pregação, algo falou comigo e eu creio que foi Deus. O Senhor falou assim comigo, eu creio que foi o Senhor. Me veio na minha mente. Porventura, ele é teu servo? Para você falar assim com ele? Eu falei, Senhor, me perdoa. Mas ele já tinha ido embora. Mas eu falei, não, eu falei isso diante de todo o povo. Então eu tenho que corrigir isso diante de todo o povo. Uma coisa que parece simples, não é? Eu fui na casa dele, no outro dia lhe pedi perdão por ter falado em plenário, que talvez pudesse ter humilhado. Ele nem lembrava, irmãos, mas eu me senti acusado. Eu fui lá e falei, irmão, me perdoe. Ontem eu falei assim com o irmão. Ele falou, o que, irmão? Falei assim, não, mas o irmão estava certo, fica tranquilo. Estava tudo em paz, irmão, entre nós. Mas eu, com aquele cuidado com a alma, eu fui lá, irmão. Eu já tinha um cargo elevado dentro daquela denominação. Mas eu fui lá, porque se eu tinha que ser o exemplo, naquele momento se eu falo que tem que ter humildade, eu tenho que ser o primeiro a praticar a humildade, não é verdade? Eu não sou humilde, eu não me acho humilde, irmão. Eu não me acho nada, eu acho que eu sou um zero, eu acho que eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o tudo no meu nada, que é Jesus Cristo, só isso. Se não tivesse Cristo, não adianta viver sem Cristo, irmãos. A vida com Cristo é uma vida feliz, é uma vida alegre. Por isso você que está ouvindo esse conselho, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Creia em Jesus Cristo e você vai ver que a tua vida se transformará, ainda que nas dificuldades, nas lutas, nas provas, nas aflições, você terá um ombro amigo, um verdadeiro amigo, não um admirador, mas um amigo que não te abandonará. Porque o admirador abandona, o amigo que é verdadeiro, ele não abandona. E Jesus Cristo nunca abandonou e nunca vai abandonar. E se você está com um pensamento negativo, achando que não vale a pena viver por causa da situação, não pense nada negativo. Pense que você tem alguém que pode e que quer ser o teu melhor amigo, que se chama Jesus Cristo. Entende? E eu ali então pedi perdão para aquele irmão. Certo, irmãos? Mas não me contentei. O irmão falou que estava tudo certo, que não tinha nada. Mas eu falei diante de uma multidão, irmãos, e eu não sei o que se passava naquela cabeça daquele povo. Quando foi à noite, eu estava naquele culto novamente, irmãos. E aquele mesmo irmão foi cuidar foi dar assessoria no som para mim. E quando ele começou a mexer ali para ligar o aparelho, eu iniciei o culto. Antes de eu começar o culto, eu disse assim para a igreja, irmãos e irmãs, eu gostaria de me retratar aqui diante de todos vós, porque o nosso caríssimo irmão ali, que nós somos iguais, nós não temos diferença nenhuma, eu não sou dono deste grupo de pessoas e não tenho eu
que ter domínio sobre ninguém aqui. Eu deveria de falar, por favor, o irmão poderia manter o som de uma assim, somente assim? Deus te abençoe. Eu não falei assim, eu falei, irmão, mantenha o som assim, como se ele fosse meu empregado. Então eu quero, irmãos, eu já pedi perdão a ele, não foi, irmão? E ele disse que nem lembrava, mas eu não esqueço, eu errei, eu acho que eu errei, para mim eu errei. Então eu gostaria, como eu fiz isso diante de todo o povo, eu queria pedir perdão para todo o povo que está aqui. Os irmãos me perdoem de eu ter agido desta forma. Se os irmãos me perdoem, falem amém. Irmãos, foi um amém só, aquele eco, tinha quase 500 pessoas ou mais, foi um eco. Alguém pode dizer, mas não precisava isso. Precisava, irmãos, a minha consciência estava me acusando. E alguém poderia ter julgado a mim pelas palavras, mas naquele momento eu corrigi o erro que eu havia feito. Então não é vergonha o pregador se corrigir quando ele erra. Não é vergonha ele falar, eu errei, os irmãos me perdoem, eu não devia ter falado isso. Não adianta ele ficar querendo colocar chantilly no bolo, irmão. Ele tem que ser sincero. E você tem o direito, sim, pela palavra, em 14 de 1 aos Coríntios, verso 29, de julgar aquilo que eu estou pregando e analisar aquilo que eu estou falando, não só aqui, mas em qualquer lugar que você for, é te dado esta liberdade. Mas está escrito em 7 de São Mateus, não julgueis para que não sejais julgados. Aí já é outra coisa, irmão. Aí já é o julgamento no sentido pessoal, que não tem nada a ver com a pregação da palavra. Só pode julgar alguém aqui na terra quem é juiz. Por isso que existem os advogados, existe o juiz, né? E esses podem levar alguém no tribunal e julgar porque foi lhes dado esta autoridade. Embora eles estudaram e conhecem os códigos, cada país tem o seu juiz, tem os seus juízes, os seus ministérios que julgam, que tem os seus ministros que julgam. No Brasil tem também os seus, e assim por diante. Existem advogados, juízes, promotores. Esses podem julgar causas. Existem denominações que falam, vamos julgar essa causa. Isso não é correto, irmãos. Quem somos nós para julgar a causa? Nós não somos juízes. Nós podemos dizer diferente. Nós podemos dizer assim, vamos ver o que está acontecendo para aconselhamento desta família, ou para aconselhamento deste assunto. Certo, irmão? Agora, julgar não. Ah, mas o Senhor me fez ministro, eu posso julgar, porque está escrito. Irmão, pode até estar escrito, mas você se acha na qualidade ou na condição de julgar? Para que você tenha essa condição de julgar alguma coisa dentro da igreja, no sentido pessoa, não no sentido de pregação, você tem que ter integridade. Você tem que ter uma vida santificada. E eu te pergunto, examine-te a ti mesmo e veja como você faz dentro da tua casa. Como é que você vai julgar uma pessoa que quer se divorciar? Se na tua casa você trata mal a tua esposa, trata mal os teus filhos e ela está com você apenas por causa de um status que você tem dentro da igreja. Existe isso, irmãos. Então, tenhamos cuidado ao interpretar as coisas. Agora, julgar aquilo que se fala é diferente. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, que ninguém venha ficar com medo quando você analisa alguém que prega ou faz uma análise a respeito da pregação, porque você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que falam assim, aquele lá falou da palavra, julgou, blasfemou contra o Espírito Santo. Você não blasfemou nada, irmão. Você apenas está analisando aquilo que foi pregado. Você não é obrigado a aceitar tudo que um homem fala. E quer dizer então que o homem, naquele momento, ele acha que Deus entrou nele, encarnou nele, e ele começa a dizer, eu te digo, eu te falo, eu isso, eu aquilo. Irmão, vejamos que muitas das vezes não é Deus que está falando. Não estou dizendo que não seja.
muitas das vezes Deus pode estar falando. Por isso que nós temos que julgar. Como é que Deus vai falar uma coisa que contraria a Escritura? Como é que Deus vai falar uma coisa que contraria o que está escrito na Escritura? Deus não vai falar porque a Escritura que vem do céu, revelada pelo Deus de Israel, o Torá, o Novo Testamento, que há palavras do próprio Senhor Jesus. Como é que Deus, irmãos, vai contra o seu Espírito? Ele não pode. Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas distintas. É um só Deus, irmão, e tudo está englobado, tudo está ajustado no eterno. É um só eterno. É um mistério da Trindade, irmãos. Então nós temos que entender que Deus, ele não luta contra si mesmo. Quem luta contra si mesmo, irmãos, acaba perdendo o controle de todas as coisas. Então, irmão, você deve sim analisar, principalmente nesses últimos dias, porque surgirão falsos profetas, subirão em púlpitos da igreja. Eu me lembro quando era menino, frequentava uma denominação e um irmão antigo disse assim: chegará tempos que o adversário subirá em cima dos púlpitos das igrejas e pregará e muitos vão crer. Eu lembro disso. Então isso ficou gravado na minha mente, embora, irmãos, eu realmente passei por um problema psicológico muito grande por causa de uma determinada coisa que aconteceu, que eu não vou relatar aqui. Deus me colocou em liberdade, embora eu tenha depressão. Porém, irmãos, quando eu começo a falar nas coisas de Deus, a minha mente ela se abre de uma forma que é o que mais eu me sinto bem. Por isso que eu faço muitos vídeos, irmão. Não é porque eu que eu não tenho o que fazer. Realmente eu tenho os meus problemas de saúde, por isso eu estou, não vou dizer aposentado, mas eu recebo um certo valor por causa dos meus problemas de saúde. Todavia, aqui em Portugal, graças a Deus, tenho esta condição. Todavia, irmãos, eu quero dizer para vocês, continuem analisando aquilo que vocês ouvem, principalmente agora, que nós estamos caminhando para um momento de vamos dizer assim, de um grande colapso em todas as denominações, por pensamentos, ideologias e até mesmo pelo próprio anticristo que vai querer dominar os líderes principais de determinadas denominações. E se nós não tivermos o cuidado de julgar aquilo que ouvimos, podemos ser enganados, a nossa mente pode ser enganada e nós podemos inserir em um erro grave. Aí você pode dizer, mas então aonde eu vou servir a Deus? Eu não te aconselho você sair daqui e ir para lá, ou sair de lá e ir para cá. Eu acho que você deve fazer como uma pessoa que é convidada para ir comer uma comida. Se colocarem na mesa a comida, você escolhe aquilo que você quer comer. É assim. Agora, se você tem estrutura para sair da onde você está e procurar um restaurante melhor para você comer, faça. Você pode deixar tudo, mas não pode deixar o Espírito Santo, não pode deixar Deus e nem Jesus Cristo, principalmente, porque mudar de uma denominação para outra não é apostatar da fé, se você crê no mesmo Jesus. Apostatar da fé é julgar a palavra escrita. Dizer que a Bíblia ou que as Escrituras contêm a palavra de Deus. Aí a pessoa está julgando o que está escrito. Julgar o que está escrito não compete à minha pessoa. Porque não está escrito para mim julgar o que está escrito. Está escrito para mim julgar o que os outros pregam. Se aqui se estivesse escrito, julgue o que está escrito, eu poderia julgar, porque está escrito. Mas está escrito, um pregue e os outros julguem. Está falando da pregação que sai da boca do homem. De um homem que come, que bebe, que se veste igual a você e igual a mim. Certo, irmãos? Isso serve para as irmãs também. Nós não somos machistas. Eu creio que todos entenderam essa explicação e peço a Deus que vos guarde.
dos maus obreiros, dos falsos profetas, e que nos firmamos mais nas Sagradas Escrituras e que não nos abalemos. Se você está indo numa igreja, eu não te aconselho sair dela. Uma igreja evangélica, eu não te aconselho sair dela se você está indo lá. Eu te aconselho sim, examinar o que você está ouvindo. Agora, se Deus abrir os teus olhos de uma forma pela qual você já não se sente bem naquele lugar, mude de restaurante, procure outra comida. Desde que ela seja feita com o tempero da palavra de Deus e que possa dar sustância à sua alma para a salvação da mesma. Deus seja glorificado. Amém.